Romanos capítulo 9, 19 a 33. Queremos receber com muita alegria os que estão conosco nessa noite, também aqueles que nos acompanham pela transmissão, pela internet. Queira Deus que a sua palavra nessa noite traga iluminação, esclarecimento a todos nós, traga salvação, santificação, consolo, de acordo com a nossa necessidade. Romanos 9, 19 a 33. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Até aqui a leitura da Escritura. Vamos orar mais uma vez. Pedimos ao Pai que Tu ilumines o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Dê, Senhor, que ela fale aos nossos corações, que ela nos revele mais a Teu respeito, dos Teus planos, para que nós Te adoremos mais corretamente, para que nós Te sirvamos com mais empenho, para que nós vivamos nesse mundo à luz da Tua revelação. Pedimos, ó Deus, que assim Tu nos atendas por meio de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, conforme nós temos visto, o propósito do apóstolo Paulo com o capítulo 9, na verdade, capítulos 9, 10 e 11, é explicar o motivo pelo qual a nação de Israel, na sua maioria, havia rejeitado Jesus Cristo como Messias e a pregação dos apóstolos a respeito de Jesus. O fato de que os líderes judaicos e a maioria do povo judeu rejeitou Jesus Cristo levantava a questão da fidelidade de Deus. Porque Deus havia feito promessas a um homem chamado Abraão e disse a ele que na descendência dele seriam benditas todas as nações da terra, que Deus faria um pacto com os filhos de Abraão, que seria o Deus deles e que eles seriam o seu povo. E é claro, isso tudo passava pela crença ou pelo reconhecimento de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o descendente de Abraão, em quem todas estas promessas se cumpriram. Só que na plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, filho de Abraão, filho de Davi, judeu legítimo, cumpriu as promessas e a nação rejeitou Jesus Cristo. A maioria dos judeus não creu que ele era o Messias e o Salvador do mundo, por isso o entregaram aos romanos para ser crucificado. E isso então levanta a questão da fidelidade de Deus. Onde estão as promessas de Deus com relação à nação de Israel? Onde está o pacto, as promessas? Por que é que tudo isso aconteceu? Será que a palavra de Deus falhou? Essa é a pergunta que inicia o capítulo 9. Paulo então responde introduzindo o conceito do Israel espiritual dentro do Israel étnico, ou seja, dentro dos descendentes físicos de Abraão, havia aqueles que Deus escolheu para ser o seu povo, que a gente chama de a descendência ou o Israel espiritual dentro do Israel étnico.
Paulo prova isso dizendo que nem todos de Israel são de fato israelitas, nem todos, por serem descendentes de Abraão, são seus filhos, e que Deus escolheu soberanamente, de entre os descendentes de Abraão, aqueles que ele queria salvar. E ele dá 2 exemplos. O primeiro é que ele escolheu Isaque e não escolheu Ismael. Ambos eram filhos de Abraão. Um recebeu de Deus a escolha para a redenção e o outro foi rejeitado. Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Outro exemplo da soberania de Deus, escolhendo de entre os filhos de Abraão aqueles que ele quis. Em resumo, o que Paulo está dizendo é que Deus manteve a sua palavra e que suas promessas se cumpriram, porque elas foram feitas, a aliança de Deus foi feita com o Israel espiritual, com aqueles 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, com os remanescentes, com aqueles judeus fiéis da antiga aliança, aquele povo espiritual que Deus havia separado para si antes da fundação do mundo. Então, Deus não cometeu infidelidade nenhuma. E aí, então, alguém iria perguntar, mas então Deus não foi injusto escolhendo alguns dentre os judeus e rejeitando outros? Por que esses e não aqueles? Será que há injustiça da parte de Deus porque Ele escolhe quem Ele quer, Ele escolheu quem Ele quis dentre os filhos de Abraão para ser salvos? A resposta de Paulo é que Deus é soberano e que Deus tem misericórdia de quem quer e que Ele mostra a sua graça a quem Ele quiser. E não só isso, Ele também endurece a quem quer, como o exemplo de Faraó mostra. Foi isso que nós vimos na nossa última mensagem. Paulo agora antecipa uma conclusão errada que alguém poderia chegar a partir disso que ele acabou de dizer. Se Deus tem misericórdia de quem Ele quer, se Ele escolhe quem Ele deseja, se Ele endurece a quem quer, então por que Ele se queixa de que as pessoas não creem nele? Por que Ele reclama quando as pessoas o desobedecem? Será que Deus é justo se queixando da desobediência humana, uma vez que por trás da história de Israel em particular e da história da humanidade está a vontade de Deus? É esse o questionamento que Paulo está respondendo aqui e que nós iremos ver nessa noite, mercê de Deus. Vamos começar vendo o questionamento em si que está no verso 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aqui Paulo ainda está usando aquele argumento, ou aquele artifício literário chamado diatribe, em que ele está engajado numa discussão com um adversário imaginário. Seria mais ou menos Paulo imaginar que tem diante dele um judeu que acabou de ouvir tudo isso que Paulo falou, e Paulo diz assim, eu já sei o que é que você vai dizer, né? Eu não preciso nem falar, eu já sei que sua próxima pergunta vai ser o seguinte: se Deus escolhe quem Ele quer, mostra misericórdia com quem Ele quer, e se Ele faz o que Ele tem vontade, será que Ele tem o direito de se queixar porque as criaturas não o obedecem, já que por detrás de tudo está a vontade dEle? Não é isso que você vai me perguntar? Então já vou lhe dar a resposta. Então é isso que Paulo está fazendo aqui no verso 19. Tu me dirás. Paulo está adivinhando já a pergunta que vem próximo, né? Porque de fato ela é óbvia, né? Depois dele ter dito que Deus tem misericórdia de quem quer, endurece quem quer, então o próximo passo é alguém dizer, bom, então nesse caso, onde fica a responsabilidade humana? Onde fica, como é que Deus pode se queixar de que as pessoas não fazem o que Ele querem? E de fato, essa pergunta a princípio ela parece ter muita razão, a começar pelo fato de que Deus realmente sempre se queixou da nação de Israel. Basta você dar uma olhada no Antigo Testamento e você vai ver que Deus se queixou muito da nação de Israel durante os 40 anos no deserto. Ele se queixava o tempo todo a Moisés: Moisés, esse povo é um povo duro, é um povo incrédulo, um povo que viu minhas maravilhas, viu quando eu abri o Mar Vermelho, viu as 10 pragas lá no Egito, mas esse povo insiste em me provar, insiste em me tentar, insiste em resistir à minha vontade, está fazendo outros deuses. Moisés, sai da frente que eu vou destruir esse povo. Moisés, não, Senhor, pelo amor de Deus, não faz isso, não destrói esse povo. Pelo menos 2 vezes Moisés teve que interceder para Deus não destruir o povo durante o período dos 40 anos
anos no deserto. E depois que o povo entrou na terra prometida, era a mesma coisa. Deus mandou os profetas, e os profetas vinham se queixar da parte de Deus. Por que vocês não estão andando na lei do Senhor? Por que vocês estão cometendo idolatria? Por que vocês estão buscando os deuses das nações pagãs? Por que vocês estão sendo injustos com o próximo, oprimindo o necessitado? Por que vocês não seguem a lei que Deus deu a vocês? Basta você ler o início do livro do profeta Isaías, capítulo 1. Deus já começa dizendo assim: o boi conhece o seu dono e a ovelha conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Já começa assim o profeta Isaías, dizendo: esse povo é um povo ingrato, que não me reconhece como Deus, apesar da minha aliança, apesar de tudo que eu fiz. Deus se queixa de Israel o tempo todo no Antigo Testamento. E não só Isaías, você pode ler Jeremias, Amós, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos os profetas, os grandes e os menores, eles todos se queixam de Israel rejeitar a Deus, desobedecer a Deus e não ouvir a palavra de Deus. Mas aí então, será que Deus tinha motivo para isso? Porque afinal ele elegeu quem ele quis no meio do povo de Deus. Nem todos os judeus foram eleitos. Se ele elegeu quem ele quis, por que que ele reclama da desobediência dos não eleitos? Se ele escolheu Jacó e aborreceu Esaú, por que que ele se queixa de Esaú? Se ele endureceu Faraó, por que que ele se queixa de Faraó? Se ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, por que que ele se queixa da incredulidade, da dureza de coração, da impiedade daqueles a quem ele não concedeu essa misericórdia? É isso que Paulo está antecipando que o judeu vai questionar na hora que Paulo falou a respeito da soberania de Deus. Essa doutrina da soberania de Deus, da predestinação e da eleição soberana de Deus, tem esse poder de mexer com o orgulho humano. E desde o início da carta aos Romanos, Paulo tem que defender, entre aspas, a justiça de Deus. Não é a primeira vez na carta que ele vai dizer: Deus não está sendo injusto, Deus não está sendo injusto, Deus não está cometendo qualquer injustiça nas suas ações e decisões. A resposta de Paulo pode ser dividida em 3 partes. Na primeira, ele vai dizer que Deus pode fazer o que ele quer com as suas criaturas pecaminosas e culpadas, versos de 20 a 21. Na segunda parte, ele vai dizer que Deus tudo faz para a sua glória e que isso é um motivo justo para ele fazer o que ele quer. E na terceira parte, ele vai dizer que o fato de que Deus é soberano na sua escolha não elimina a responsabilidade de Israel, porque os judeus são eles mesmos culpados da sua rejeição. São 3 pontos, então, que nós veremos nessa noite na resposta de Paulo. Vamos então para a primeira parte da resposta dele. Está no verso 20 a 21, quando ele diz que Deus tem o direito de fazer o que ele quer com aqueles de entre a raça humana caída. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Verso 20. Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Paulo aqui começa repreendendo a presunção do questionador. Em vez de dar uma resposta à pergunta por que Deus se queixa, já que ninguém resiste à vontade dele, Paulo repreende a atitude que está por detrás dessa pergunta, que é a presunção. Quem é você para discutir com Deus? Quem é você para questionar os caminhos de Deus? Você não consegue coçar nem todas as suas costas por inteiro? Tem até um lugar nas suas costas que você não alcança, só para provar a sua limitação, não é? Só para provar como você é limitado. Como é que você quer questionar o Criador do universo, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, que sempre existiu, onipresente, onipotente, onisciente? Quem é você para questionar os caminhos de Deus? Se a primeira coisa que Paulo faz é colocar o questionador no seu devido lugar, não é que é proibido a gente fazer perguntas. Paulo aqui não está proibindo isso. Na verdade, ele até está antecipando as perguntas, não é? Não é errado você dizer assim: mas eu não entendo isso, eu não compreendo isso. O que Paulo está condenando aqui é a atitude presunçosa, a arrogância dessa pessoa que pretende julgar os caminhos de Deus e se fazer de juiz sobre Deus.
Isso Paulo não aceita, por isso ele começa dizendo: quem é você para fazer esse tipo de pergunta? Ou que atitude é essa sua quando você questiona a justiça de Deus? E aí, em seguida, Paulo compara aquele questionador, a relação dele com Deus, a um objeto e ao seu Criador. Está aí no final do verso 20. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Paulo está, na verdade, citando Isaías 45, verso 9, que eu queria ver com vocês agora. O profeta Isaías usa essa mesma, na verdade foi o primeiro a usar essa figura para responder ao mesmo tipo de atitude nos seus dias, quando os judeus estavam questionando a justiça de Deus em usar o rei Ciro para trazer a libertação da nação de Israel. Como é que Deus pode usar um ímpio para fazer a sua vontade? Será que está certo isso? Deus usar ímpios para realizar o seu querer e sua vontade? Olha a resposta de Isaías, capítulo 45, verso 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Já o profeta Isaías tinha usado a mesma analogia para colocar no seu devido lugar os questionadores. Será que o vaso pode dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Será que o objeto criado pode dizer ao seu Criador: por que você me fez sem alça? Por que você me deu 2 orelhas? Por que você me deu 2 olhos? Por que você me deu uma boca? 2 pernas apenas? Por que você fez assim? Será que nós podemos questionar a Deus pela sabedoria dos seus caminhos e pela maneira como Ele age na humanidade? A resposta é evidente, não é? Nós não temos como fazer isso. Deus é o Criador e nós somos as criaturas. E a mesma analogia é também usada pelo profeta Jeremias, capítulo 18. Por favor, me acompanhe aí. Está logo coladinho a Isaías. Jeremias, capítulo 18, de 1 em diante. Mesma coisa. Povo questionando a Deus, questionando a justiça de Deus, os caminhos de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Deus disse a Jeremias: Jeremias, eu vou te ensinar uma lição. Deus fazia muito isso, lições ao vivo, usando situações da vida. Era assim que ele falava com os profetas: vai lá na casa do oleiro, e quando você chegar lá eu vou falar contigo. Jeremias obedeceu, chegou na casa do oleiro, ele olhou, o cidadão estava lá, com aquela roda de madeira, girando, e em cima estava um bolo de barro, e ele então tirava um pedaço do bolo, moldava aquela massa até fazer aquilo que ele queria. Verso 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aqui que está o ponto. Segundo bem lhe pareceu. O oleiro moldou a forma do barro segundo bem lhe pareceu, segundo ele achou que estava certo, segundo a vontade dele, segundo o propósito dele. E aí então, verso 5, Deus agora fala com Jeremias. Verso 6, não poderei Deus, fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Paulo está simplesmente usando a mesma metáfora, a mesma analogia que os profetas de Israel usaram toda vez que eles queriam responder ao questionamento presunçoso e soberbo dos filhos de Abraão. Deus, por que o Senhor está fazendo isso? O Senhor não tem direito de fazer isso. Isso que o Senhor está fazendo está errado. Isso aí que o Senhor está cometendo é injusto. Então os profetas usavam a analogia do oleiro e do vaso, que Paulo agora emprega também, quando na mesma situação ele sabe que vai ser confrontado com esse tipo de questionamento. Por que Deus se queixa? Ele não faz a vontade dele? Então, antes de dar resposta a essa pergunta, Paulo vai na atitude da pessoa e diz: quem é você para discutir com Deus? Por acaso o objeto pode dizer ao seu Criador: por que me fizeste assim? Em seguida, Paulo declara esse direito de Deus de tratar a humanidade caída do jeito que Ele quer. Versos 22
verso 21, desculpem, voltando lá para Romanos 9, Paulo diz: não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. A chave para nós entendermos essa declaração aqui, e para não pensarmos que Deus é arbitrário, é a expressão do mesmo barro. O barro a que Paulo se refere aqui é a massa da humanidade caída. Paulo está falando dos homens no seu estado de queda e de perdição. Isso ele estabeleceu no começo da carta aos Romanos, capítulos 1, 2 e 3. Capítulo 1, Paulo fala da perdição dos gentios. Capítulo 2, ele falou da perdição dos próprios judeus. E no capítulo 3, ele falou da perdição de todos, encerrando inclusive com aquele versículo que é um dos mais conhecidos da Bíblia: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essa analogia do oleiro pegando barro e dando ao barro a forma que ele quer, Deus sendo o oleiro e o barro sendo a humanidade, só faz sentido à luz da doutrina da queda. O barro aqui é a humanidade caída, é a humanidade perdida. E Deus então faz o que Ele quer a partir disso. Portanto, Ele não é injusto se Ele tivesse feito vasos para destruição, porque a massa está perdida, a massa está falida, é uma massa podre da humanidade. Deus não tinha obrigação de fazer nada salvífico com relação a ela. A grande misericórdia é que Ele dessa massa podre faz um lindo vaso de cristal para um uso honroso e especial. É isso que é o ponto do Evangelho e da graça de Deus na soberania salvadora de Deus. Paulo então declara aqui que Deus tem o direito de, do mesmo barro que é a humanidade caída, a massa falida e podre da humanidade, fazer vasos para honra, que seriam aqueles que Deus escolheu de entre a humanidade para serem salvos e desta forma comparados a um vaso com fim honroso, e fez vasos para desonra, que são aqueles que estão perdidos e que caminham para a condenação pelos seus próprios erros. Deus tem o direito, então, de fazer o que Ele quiser a partir dessa situação. O problema é que o questionador aqui, ele estava assumindo que Deus tinha que salvar todo mundo e que a humanidade toda tem o direito de ser salva, mas não é essa a visão bíblica. A visão bíblica é que nós somos pecadores, indignos, nós não temos merecimento algum a não ser a condenação pelos nossos pecados, e que a grande misericórdia é que Deus teve compaixão de nós e salvou aquele que Ele quis, quando Ele não precisava ter feito disso. Mas Paulo não para aqui. Ele mostra que Deus exerce esse seu direito de Criador e de Senhor de maneira justa e correta, em harmonia com o seu caráter justo e bom. O segundo ponto, que está do verso 22 até o verso 23, o segundo ponto da resposta de Paulo, vai na seguinte linha: Deus faz tudo para a sua glória, e isso está absolutamente correto. Quando Ele preparou vasos de honra para a salvação, Ele fez isso para mostrar a sua misericórdia, para buscar a sua glória, mostrar o quanto Ele é bom. E quando Ele suportou os vasos de ira preparados para a perdição, Ele estava querendo mostrar a sua ira e o seu poder e revelar a sua glória. Como buscar a sua própria glória é algo próprio de Deus, então não há nada errado nisso. Deus faz tudo para a sua própria glória. Ele é glorificado nos que se salvam e Ele é glorificado nos que se perdem. No final, a glória de Deus é o alvo principal de tudo o que Ele faz. Por isso que Paulo pergunta aqui no início do verso 22, que diremos? Se Deus quis mostrar sua ira e seu poder nos vasos de ira, e se Ele quis mostrar sua misericórdia nos vasos de misericórdia? Será que alguém pode dizer alguma coisa porque Deus está buscando a sua glória? Gente, se eu estivesse buscando a minha glória, vocês tinham muita coisa que dizer, não é? Eu buscar a minha glória no meio de 6 bilhões de pessoas iguais a mim, são 6 bilhões da minha raça. Tem gente
muito mais inteligente do que eu, tem gente muito mais bonita do que eu, tem gente muito mais charmosa do que eu, um pouco mais difícil, mas vai ter, tem gente que fala melhor do que eu, tem gente que sabe mais do que eu. Então eu buscar a minha glória é um absurdo, né? É cegueira, é miopia, não é? Você não perceber que sempre vai ter alguém melhor do que você, ou ao seu lado ou acima de você. Mas com Deus é diferente, porque Deus não tem igual, não tem ninguém acima dele, na verdade não tem ninguém nem ao lado dele. Então quando Deus busca a sua própria glória, quando Ele busca se apresentar e mostrar o quão Ele é belo, quão Ele é bonito, quão Ele é poderoso, quão Ele é sábio, quão Ele é maravilhoso, quão Ele é santo, Ele está fazendo aquilo que está em harmonia com a sua natureza. Só há um como Ele, não há ninguém semelhante a Ele. Por isso Deus tudo faz para a sua glória, e ao fazer isso Ele está certo, é legítimo, é verdadeiro, é válido, é justo, está em harmonia com o caráter de Deus. Portanto, quando Deus suporta os vasos de ira para mostrar neles a sua glória, está correto. E quando Ele exerce misericórdia nos vasos de honra preparados para a salvação, está também correto, porque Ele quer fazer isso para mostrar a sua glória. Ou colocando de outras palavras, o plano da redenção da humanidade termina com a glória de Deus sendo revelada. De que maneira? Mostrando a sua misericórdia e a sua graça e a sua bondade naqueles que Ele salvou de entre a humanidade perdida, e mostrando a sua justiça, sua santidade, sua ira e o seu poder naqueles que se perderão eternamente. Nos dois casos é a glória de Deus que está sendo revelada, e Paulo diz: essa é razão suficiente para Deus fazer o que Ele faz. Vamos ver o argumento agora em mais detalhes, não é? No verso 22 e 20, no verso 21 e no verso 22, quando ele diz no verso 21, perdão, é verso 22 e 23 mesmo, quando ele diz no verso 22, que diremos, pois, se Deus quis mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportando com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, você percebe aqui que em nenhum lugar Paulo está dizendo que foi Deus quem preparou esses vasos para a perdição. Na verdade, Deus suportou esses vasos de ira preparados para a perdição. De que maneira esses vasos foram preparados para a perdição? Por uma vida de desobediência a Deus, por uma vida marcada por atitudes contrárias a Deus, desobedecendo a sua palavra, virando as costas para Deus, indiferente à lei de Deus, sem querer saber de Deus e querendo viver por si próprio. Desta forma, eles se prepararam para a perdição. Eles são chamados vasos de ira, porque a semelhança de um vaso, Deus vai derramando a sua ira sobre eles, até o dia em que chegou no topo. E Deus, diz aqui Paulo, suportou com muita longanimidade. Longanimidade é paciência. Deus, com muita paciência, suportou essas pessoas, suportou que elas vivessem suas vidas aqui nesse mundo, bebendo a água de Deus, o ar de Deus, comendo a comida de Deus, se aproveitando do corpo que Deus deu, da inteligência e da capacidade que Deus deu, corrompendo tudo isso e usando tudo isso para as coisas erradas, e Deus suportou, permitiu que essas pessoas vivessem sem as destruir imediatamente, como Ele poderia ter feito, porque o plano dele é mostrar a sua ira e o seu poder, não agora. É por isso que o ímpio faz o que faz e morre em paz, morre rico, bonito, sem problemas. Deus suporta com muita paciência esses que vão se perder. Por quê? Porque há um dia que Deus reservou, que é chamado o dia do juízo. Paulo já falou dele aqui no capítulo 2, o dia da ira de Deus. Quando Cristo voltar e toda a humanidade for trazida diante de Deus, Deus então agora, sem restrição, sem limites, vai derramar toda a sua ira sobre estas pessoas, vasos de ira preparados para a condenação. E Deus vai mostrar a sua ira, a ira é a reação de Deus, da santidade de Deus diante do pecado.
e o seu poder em fazê-los sofrer eternamente pela desobediência e pela consequência dos seus pecados. Note que em nenhum momento Paulo diz que Deus preparou esses vasos, mas eles foram preparados pelas suas próprias atitudes. Isso eu estou dizendo por duas coisas. Primeiro, porque Paulo fala aqui que Deus suportou. Se ele suportou, é porque não foi ele que fez. E segundo, do verso 30 a 33, que nós veremos na próxima vez, Paulo vai dizer claramente que a responsabilidade de Israel ter se perdido é dos próprios judeus. Ele vai colocar culpa nos judeus por terem rejeitado o Messias. Eu vou falar mais sobre isso mais adiante. Quando ele fala no verso 23 dos vasos de misericórdia, ele diz que neles Deus mostra as riquezas da sua glória. E de fato, nos que são salvos e nos que serão salvos, Deus vai mostrar as riquezas da sua glória. Mas da mesma forma, essa riqueza da glória de Deus ainda não é vista aqui. Porque esses que são vasos de misericórdia e que foram escolhidos por Deus de entre os judeus e outros povos para serem o seu povo, à primeira vista eles parecem iguais aos outros. Porque eles sofrem, eles passam necessidade, eles perdem o emprego, eles sofrem com doença terminal, morrem de maneira excruciante, perdem parentes, passam por acidentes. Então não dá para ver a misericórdia e a graça de Deus na vida deles aqui. Por quê? Porque Deus está também reservando esse momento para o grande dia do juízo, quando Deus vai reconhecê-los publicamente e vai dizer para eles: vinde benditos de meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E no novo céu e na nova terra, ressurretos com corpos perfeitos e incorruptíveis, estes que foram eleitos e escolhidos por Deus, entrarão na vida eterna e no gozo eterno do seu Senhor. E é assim que Deus então vai mostrar a sua misericórdia. Note que no verso 23 ele diz que Deus, final do verso 23, que estes Deus para a sua glória preparou de antemão. Os vasos de ira, Paulo não diz que foi Deus que preparou, mas quando chega nos vasos de misericórdia ele diz: Deus preparou de antemão. E aquilo que eu falei, se você for para o céu é pela graça de Deus, se você for para o inferno a culpa é sua. A culpa é sua. Bom, agora vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto começa com a palavra nós, no verso 24. O que Paulo vai fazer aqui do verso 24 até o verso 29? Acompanhe aqui o resumo que eu vou dar do raciocínio de Paulo. O que ele vai dizer é que a queixa de Deus é justa. Deus se queixa da incredulidade dos judeus, porque os judeus sempre foram rebeldes, eles sempre foram resistentes, eles sempre rejeitaram a Deus e a sua lei. Já vimos exemplos no Antigo Testamento disso. E assim eles mesmos se colocaram para fora do povo de Deus. A prova disso é que os profetas de Israel, ao mesmo tempo que eles se queixavam da incredulidade de Israel, eles diziam que Deus haveria de levantar um outro povo para tomar o lugar de Israel. Ia chamar um povo de entre os gentios, como prova de que a responsabilidade é de Israel por haver rejeitado o Messias, porque foi sempre assim que eles agiram com relação aos enviados de Deus. Vamos ver. Final do verso 23. Aliás, deixa eu ler o verso 23 todo, é bom sempre ter o contexto, não é? A fim de que desse também a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória ele preparou de antemão. E quem são esses vasos de misericórdia? Pastor Augusto, quem é o vaso de misericórdia? Quem são estes? A resposta está aqui no verso 24, os quais somos nós. Quem é o nós aqui? Paulo, que está escrevendo, e a sua audiência em Roma, a quem a carta é destinada, que são os cristãos de Roma, a igreja de Roma. Então Paulo considera como os vasos de misericórdia aqueles que creram em Jesus Cristo, antes dele vir no Antigo Testamento, pela fé no Messias que haveria de vir, e aqueles que o reconheceram como tal e creram nele, os que o viram e que também não viram.
todos aqueles que creem em Jesus Cristo antes da sua vinda, crendo no Messias que havia de vir, sem saber o nome dele, e os que creem nele depois que ele veio, já sabemos o nome dele, estes são aqueles que Deus de antemão preparou para a glória, são chamados vasos de misericórdia, porque Deus lhes concedeu misericordiosamente a vida eterna mediante Jesus Cristo. Somos nós os que cremos em Jesus Cristo. E aí vem uma revelação surpreendente que Paulo faz aqui pela primeira vez na carta, que Deus chamou não só dentre os judeus, mas também de entre os gentios. Esse Israel espiritual, esse remanescente fiel, esses vasos de misericórdia preparados para mostrar a glória de Deus, eles foram escolhidos, preparados por Deus desde a eternidade, e eles foram chamados pela pregação do Evangelho. Então, se você me pergunta, pastor, como é que eu sei que eu faço parte desse grupo, desses vasos de misericórdia? A resposta é: você foi chamado. Você escutou o chamado do Evangelho, você ouviu Deus lhe chamando para crer no seu Filho, e você aceitou o chamado do Evangelho, e no seu coração você creu no que esse chamado oferecia, você recebeu Jesus, que é o objeto, é o centro desse chamado, como sendo seu Senhor e Salvador. É assim que Deus reúne o seu povo no tempo e no espaço. Na eternidade, Ele preparou esses vasos, Ele escolheu quem Ele quis. E no tempo e no espaço, através da pregação do Evangelho, Ele chama. E a boa notícia aqui é que Ele chamou não somente judeus, e de fato muitos judeus foram chamados. Paulo era judeu. Os 12 discípulos de Cristo eram judeus, viraram apóstolos. Os primeiros que compuseram a igreja cristã em Jerusalém, no dia de Pentecostes, mais de 120 irmãos, eram todos judeus. Deus os chamou. A boa notícia é que Ele chamou brasileiros também. E eu tenho que incluir holandeses, porque minha esposa é holandesa também. Ele chamou pessoas fora da descendência de Abraão. Chamou quem não era judeu para fazer parte do seu povo, para compor a descendência espiritual de Abraão, o Israel espiritual. Aqui no verso 24, somos nós a quem Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E em seguida Paulo demonstra isso biblicamente. Ele costuma sempre fazer isso, não é? O apóstolo Paulo, ele ensina alguma coisa e ele cita o Antigo Testamento como prova. Aqui ele faz 4 citações, 2 de Oséias e 2 de Isaías. Primeira de Oséias, no verso 25, assim como também diz no profeta Oséias, a citação é de Oséias 2:23, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. A quem Oséias estava se referindo? Aos gentios, que não eram povo de Deus. Deus não fez aliança com os babilônicos, egípcios, assírios, mesopotâmicos, não. Filisteus, amonitas, moabitas, não, Deus não fez acordo, não fez aliança com ele. Deus fez um acordo com a nação de Israel, mas já no Antigo Testamento o profeta Oséias diz que Deus haveria de chamar um outro povo. Deus havia amado a nação de Israel, os filhos de Abraão, mas o profeta já dizia que Deus ia chamar de querida uma outra nação que não era a nação de Israel. Aí ele continua a segunda citação, no verso 26, agora de Oséias 1:10. No lugar em que se disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Essa citação vem do profeta Oséias, que está reclamando da incredulidade de Israel. E aí o profeta diz, olha, vocês, esse povo que vocês dizem, os gentios que vocês desprezam, vocês judeus desprezam, e que vocês dizem que eles não são meu povo, povo de Deus, ali mesmo eles serão chamados filhos do Deus vivo. Essa era uma designação somente para os filhos de Abraão, filhos do Deus vivo, mas agora Deus chama um outro povo que antes não era povo e diz, vocês também são filhos do Deus vivo. Terceira citação agora é de Isaías no verso 27, relativamente a Israel, dele clama Isaías, e Paulo cita aqui Isaías 10, de 22 a 23, a citação é essa, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será
salvo. Ainda que os judeus sejam tão numerosos como os grãos de areia na praia, ainda assim somente um remanescente, uma porção deles e que será salvo, aqueles que Deus escolheu, os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, quando a nação inteira estava adorando ídolos. E Paulo considera que entre esses remanescentes estão os gentios fazem parte do remanescente fiel do povo de Deus. E no verso 28, Paulo ainda está citando Isaías, ele diz: porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, essa que ele disse, de que ele vai salvar o remanescente, ele cumprirá cabalmente e em breve. Ou seja, Deus está agindo de forma cabal e rápida, chamando de entre os gentios aqueles que vão compor juntamente com os judeus crentes o povo de Deus, o Israel espiritual, o remanescente fiel, os vasos de misericórdia que Deus de antemão preparou e que chamou através da pregação do Evangelho. A última citação é de Isaías, verso 29, como Isaías já disse. E aí vem a citação: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Olha o que o profeta diz: essa nação está igual a Sodoma e Gomorra, que eram símbolos da antiguidade da depravação total, corrupção completa. Sodoma e Gomorra. Isaías diz que Israel era como Sodoma e Gomorra. Se Deus não tivesse escolhido de entre os judeus, o que Isaías chama aqui uma descendência espiritual, remanescente fiel, o verdadeiro Israel, a nação já tinha se tornado igual a Sodoma e Gomorra. Só não era porque lá no meio tinha essa descendência, tinha esse remanescente, esse pouco, não é? Esse grupo que Deus havia escolhido, elegido, chamado e preservado para a sua glória. Ou seja, qual é o ponto de Paulo aqui? A pergunta é: por que Deus está se queixando? A resposta é: Deus está se queixando porque o povo dele, que ele escolheu, os filhos de Abraão, sempre foram desobedientes. E se eu não tivesse escolhido do meio deles aqueles que eu quis, eles teriam tido o mesmo destino de Sodoma e Gomorra, não tinha diferença nenhuma. Só que eu não somente escolhi filhos de Abraão para serem salvos, eu também chamei gentios, pessoas de entre as nações para comporem o meu povo, de forma que no último dia nós veremos uma grande multidão de todas as tribos, línguas e nações, de pé diante do Cordeiro, dizendo: grande é o Cordeiro que foi morto. Naquele grande dia, o povo de Deus se mostrará como sendo um povo chamado de entre todas as nações. O ponto então de Paulo aqui, respondendo, é que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O fato de que Deus é soberano e que Ele faz o que Ele quer, não anula a sua responsabilidade pela escolha que você faz, pelas decisões que você toma, pelos erros que você comete. Essa é a resposta final do apóstolo Paulo à indagação se Deus pode se queixar da raça humana. Eu quero fazer algumas aplicações práticas para encerrar, queridos. Primeiro, talvez você às vezes seja tentado a questionar a justiça de Deus ou o direito que Deus tem de exercer a sua soberania. Eu entendo isso perfeitamente. Eu, quando me converti aos 22 anos, eu tinha uma baita dificuldade com essa doutrina da soberania de Deus. E durante os 2 primeiros anos da minha conversão, eu lutei muito contra isso. Cheguei até de chamar de doutrina do diabo, esse tipo de coisa. Ainda bem que não era blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas talvez você se sinta assim, tentado às vezes a questionar o direito que Deus tem de Ele fazer o que Ele quiser como Criador. O que Deus está proibindo aqui, e eu quero que você ouça nessa noite, não é que você faça perguntas. Fazer perguntas é bom, é saudável e é necessário, mas o que Deus não admite é que você seja presunçoso, que você seja arrogante, e que você se coloque numa posição como se você soubesse todas as coisas. Você não sabe nada, eu não sei nada, nós não somos nada diante da imensidão de Deus. Quem somos nós para questionar os caminhos de Deus? O máximo que você pode dizer é o seguinte: eu não entendo. Você não pode dizer que não está na Bíblia, porque está muito claro, não está?
de que está na Bíblia, de que Deus é soberano e que Ele salva quem Ele quer soberanamente? Você não pode negar isso. O que você pode dizer é que você tem dificuldades em aceitar, você tem dificuldades em compreender, mas você não pode negar que a Bíblia ensina e afirma com toda a clareza a soberania de Deus na salvação dos homens. Isso você não pode negar. Segunda aplicação, para você que talvez tenha perguntas sinceras para fazer a Deus. Deus, por que o mal no mundo? Então, se o Senhor sabia de tudo, por que o Senhor criou? Por que tanto sofrimento no mundo, sendo o Senhor o que o Senhor é? Não faz mal você ter esses questionamentos, não faz mal. Deus respondeu muitos dos questionamentos de Jó, não todos, mas alguns. Jesus Cristo, durante os 3 anos que teve com os discípulos, ficava respondendo perguntas que parecem para nós, assim, até pueris, mas Ele teve paciência em responder. Deus não tem dificuldade em ouvir os seus questionamentos e perguntas, se sinceras e de alguém que de fato quer aprender. O que Ele não tolera é a presunção e a arrogância. Então pergunte, faça questionamentos, estude, procure conhecer mais. Tem nada errado com isso, e não é isso que esse texto pretende fazer, inibir que você faça perguntas a respeito dessas coisas. Talvez você tenha, em terceiro lugar, talvez você está tendo dificuldade em entender logicamente como é que Deus é soberano e o homem é responsável, porque as duas coisas parecem se excluir. Se Deus é soberano, então tudo que o homem faz porque Deus determinou. Então como é que eu posso culpar o homem por alguma coisa que Deus determinou que ele fizesse? Ou então, se o homem é responsável pelos seus atos, significa que Deus não determinou nada do que ele faz, porque de que outra maneira ele poderia ser responsabilizado? Eu sei que isso dá um nó na cabeça. Algum tempo atrás eu conversei com uma querida irmã que nunca tinha compreendido essas doutrinas, nunca tinha atentado para essas doutrinas, e quando ela começou a estudar sobre a soberania de Deus e tudo mais, deu um nó. E ela disse: pastor, eu estou há 3 meses sem conseguir orar. Não é porque eu fico pensando, o que adianta orar se Deus já soberanamente determinou todas as coisas? Então durante 3 meses deu um nó, travou, não é? Então, para destravar deu trabalho, não é? E aí eu sei que a gente trava em outras partes também, não é? Então, se Deus é soberano, então para que orar? Ou então para que evangelizar? Ou por que me esforçar ou fazer alguma coisa se já está tudo determinado? Eu sei que às vezes você tem dificuldade com isso quando você tenta harmonizar logicamente as duas coisas. Eu vou dizer aqui então algo para você. Não tem como você harmonizar logicamente essas duas coisas. A Bíblia ensina essas duas verdades com a mesma intensidade e clareza, às vezes no mesmo versículo. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. As duas coisas são ensinadas lado a lado na Bíblia. Você vê o apóstolo Paulo aqui, ele não tentou dar uma solução para esse problema, ele simplesmente afirmou a soberania de Deus e afirmou a culpa de Israel, lado a lado, sem tentar explicar o aparente paradoxo. Eu digo aparente paradoxo porque não é um paradoxo. Paradoxos são duas verdades contrárias. O que isso é um antinômio, é o nome que a gente dá para duas verdades que parecem se contradizer e para as quais nós não encontramos uma resposta lógica. E eu tenho uma má notícia para você: o cristianismo está cheio de antinômios, a começar da doutrina da Trindade. 1 mais 1 mais 1 igual a 1. É um antinômio, mas é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, por um lado, que só há um Deus, não há 3 deuses. Não há um Deus de 3 cabeças ou 3 manifestações do mesmo Deus, é um Deus só. Ao mesmo tempo tem uma pessoa chamada o Pai, que a Bíblia chama de Deus, tem outra pessoa chamada o Filho, que a Bíblia chama de Deus, e tem outro ser chamado Espírito Santo, que a Bíblia chama de Deus, e ela diz que só tem um. Como? Não sei. E você também não sabe. Mas a Bíblia afirma isso. Ou, por exemplo, a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia trata Jesus Cristo como se fosse Deus, atribui a Ele todas as características de Deus. Os seus discípulos o adoram, Ele tem todo o poder no céu e na terra, Ele é verdadeiro Deus. Mas a mesma Bíblia também diz que Ele teve fome, que Ele chorou e que Ele morreu numa cruz. Como é que pode isso? Deus morrer numa cruz, Deus sentir fome. As duas naturezas de Cristo
que não se misturam, não se confundem e são plenas. Tudo isso na mesma, não são duas pessoas. Cristo não era bipolar, não eram duas pessoas vivendo numa só, mas uma única pessoa com duas naturezas. Como isso? Antinômio. Não sei, e você também não sabe. Eu desconfio que ninguém sabe, mas a verdade é que a Bíblia ensina essa verdade. Ela ensina essas duas coisas com a mesma intensidade, e é a mesma coisa quando a gente chega na questão da salvação, na soteriologia, que é a doutrina da salvação. Com a mesma intensidade que a Bíblia diz assim ao pecador: se arrependa e creia, mude os seus caminhos, receba Jesus como seu Salvador, para que você seja salvo, senão você vai condenado. Com a mesma intensidade a Bíblia diz: se Deus não lhe chamar, você não vem. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Com a mesma intensidade, no mesmo livro, às vezes no mesmo capítulo e às vezes no mesmo versículo. As duas coisas são ensinadas igualmente. Então, o que é que nós temos que fazer? Humildemente dizer diante de Deus: Deus, eu recebo. Tem aquela expressão que o pessoal diz lá fora, né? Eu recebo, tal. Então, a verdadeira, o uso dessa expressão é aqui. Tá certo? Quando você vai receber essas verdades como sendo palavra de Deus, ainda que você não saiba como elas se relacionam logicamente aqui nesse mundo: Trindade, natureza de Cristo, salvação do homem. E você vai se humilhar diante de Deus e vai dizer: Deus, Tu és tão grande, porque se eu pudesse compreender estas coisas, eu acho que eu seria igual ao Senhor, não é? Mas o Senhor é desde a eternidade, isso é completamente outro. Nós não temos nem como começar a entender o Senhor e os seus caminhos, e aqui estou eu questionando a tua justiça, querendo saber por que é que o Senhor faz assim. Nós devíamos ter, essas coisas deveriam nos humilhar diante de Deus e nos levar à adoração ao Deus supremo, majestoso e transcendente. Uma palavra também, finalmente, aqueles que estão aqui que não se arrependeram ainda dos seus pecados e não creem em Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus. Eu quero dizer nessa noite: não permita que essa doutrina da soberania de Deus se torne uma desculpa, pois ela não é. Você é responsável pelos seus atos, e se você aqui nessa vida deixar de crer em Jesus Cristo, obedecer a Deus no seu chamado do Evangelho e se render a Jesus de Nazaré, você será com justiça condenado ao inferno pela sua própria responsabilidade. Ninguém que está lá no inferno hoje pode alçar a voz e clamar aos céus e dizer: eu estou aqui por culpa de Deus. Todos que estão lá sabem que estão lá pela sua própria responsabilidade. Não deixe essa doutrina ser um empecilho para você hoje, aqui e agora dizer: Deus, eu vou mudar a minha vida, eu vou ouvir o chamado do Evangelho, eu vou parar essa minha vida errada, essa minha vida hipócrita, oculta, e eu vou me tornar um seguidor de Cristo, vou assumir o cristianismo como ele é ensinado na Bíblia de todo o coração. Não deixe essa doutrina ser um empecilho, porque ela não é. Na verdade, ela é um incentivo, porque ela mostra que Deus, Ele é poderoso para dessa massa falida que nós somos, nos fazer vasos para a glória e vasos para a honra, e o que vem a Ele, Ele não vai lançar fora. Creia nisso nessa noite, receba Jesus, ouça o chamado do Evangelho e se torne um discípulo dEle, de Cristo Jesus. Oremos. Ó Deus, nós não sabemos nem como começar a falar sobre o Senhor. Só podemos falar de Ti porque o Senhor se revelou a nós. Porque que Deus há como o Senhor, que fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, simplesmente com o poder da Tua palavra. Senhor, Te damos graças porque na Tua grandeza Tu Te dignastes a vir ao nosso encontro como criaturas caídas e pecaminosas e nos deste Teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador e Senhor. Eu peço que essa verdade seja impressa nos corações essa noite pelo Teu Espírito Santo. Se há alguém aqui essa noite que ainda não creu em Jesus, nós queremos pedir que Tu chames de maneira eficaz e irresistível. Se há algum filho ou filha Teus aqui nessa noite, que lutam com a Tua soberania, ó Deus, aquieta o coração deles.
Persuade-os de que tu jamais farás alguma coisa injusta, porque tu és bom, reto e santo. E, Senhor, edifica o teu povo, levanta a tua igreja, chama os que são teus, aqueles que o Senhor preparou para a glória de antemão. É o que nós te pedimos por amor de Jesus, em quem todas estas coisas são possíveis. Amém.